Bom, vamos analisar então o trabalho de análise de viabilidade de um sistema de bioflux com base na utilização de energia solar. Primeiramente, eu queria dizer, meninas, que o tema é muito, muito relevante dentro da piscicultura. Tá? O sistema de bioflocos ele surgiu com uma forma inovadora de você poder produzir peixes em qualquer espaço, mesmo em lugares pequenos, você conseguir produzir e produzir comercialmente em espaços pequenos, num sistema, num regime intensivo de produção, e que o principal problema, o principal desafio é justamente a questão da quantidade de energia que esse sistema demanda para poder funcionar, porque os peixes são mantidos em altíssima densidade, existe uma superpopulação de bactérias, de micro-organismos em geral, dentro do tanque, e nessas condições o oxigênio acaba sendo um fator preponderante para o sucesso ou para o fracasso desse tipo de empreendimento. Então, bioflocos e energia são duas coisas que estão intimamente ligadas e que normalmente é um tema pouco explorado, infelizmente pouco explorado, porque como é principal item de custos dentro desse processo de produção de peixe, deveria realmente ter mais informações e mais atenção por parte daquelas pessoas que trabalham com esse tipo de sistema. Então, o trabalho de vocês é altamente relevante nesse sentido. É um trabalho bastante importante dentro da piscicultura. O tema, estão de parabéns pela escolha do tema, o tema realmente é muito bom. O projeto que vocês apresentaram, ele pode ser melhorado. E qual é o principal problema dele, da proposta que vocês colocaram aqui? Vocês tentaram, ou até talvez involuntariamente fizeram isso pelo caminho mais fácil, que foi resumir demais o trabalho. O trabalho é muito resumido e muitas vezes não dá nem para entender exatamente o que vocês querem. Tá? Então, aqui precisa um pouco mais de cuidado e mais informações. E eu vou mostrar isso para vocês. Bom, para começar com o título, quando você coloca aqui análise da viabilidade de um sistema de bioflocos, que tipo de viabilidade que você está falando? Então, está falando da viabilidade econômica, da viabilidade técnica, da viabilidade operacional? Tudo isso entra como viabilidade, são aspectos da viabilidade. Então, a gente precisa, antes de mais nada aqui, entender que tipo de viabilização ou de viabilidade que vocês estão se referindo dentro desse sistema de produção. E aí, no resumo, o que acontece no resumo? Para começar, é o seguinte: existe uma diferença entre resumo e resumo expandido. Por convenção, o resumo normalmente é um parágrafo só. Então, eu peço para vocês arrumarem isso daqui. O resumo expandido ele permite itens, e o resumo mesmo, o resumo convencional, ele é normalmente colocado em um único parágrafo. Aqui existe algumas correçõezinhas que eu já fiz aqui, que eu coloquei, mas eu queria chamar a atenção de uma em especial, que é muito comum, que muita gente erra, muita gente comete esse erro que vocês cometeram. Vocês começaram falando do que é o sistema de bioflocos, o maior custo está relacionado à necessidade de constante aeração e manutenção da temperatura. Sendo assim, o objetivo desse projeto é elaborar um relatório técnico. Sendo assim, por isso, dessa forma, eles são palavras que remetem a uma relação de causa e efeito. E não tem nenhuma causa e efeito aqui, porque tudo que vocês colocaram inicialmente é verdade, mas o meu objetivo poderia ser completamente outro. Eu não tenho um único objetivo. Então, quando eu coloco, sendo assim, o objetivo desse projeto, parece que o meu trabalho, aquilo que vem antes, obrigatoriamente leva ao objetivo do meu trabalho. E não, eu poderia ter seguido aqui 200 mil caminhos diferentes, eu poderia testar o tipo de ração que eu vou usar no sistema de bioflocos, a espécie de peixe, a densidade de peixe, tudo isso continuaria sendo verdade em cima desse parágrafo, dessas duas frases que vocês colocaram inicialmente.
Então, esse sendo assim, desta forma, o objetivo desse projeto, aprendam. Está errado, não pode fazer, porque não faz o menor sentido em termos nem técnicos, nem em termos da redação na língua portuguesa. Tá? E outro problema que eu já vi aqui de vocês é o uso do no qual, na qual, e ainda mais repetido toda hora. Cuidado, essa palavra, esse termo, ele é muito perigoso. Vocês aqui usaram ele corretamente, mas eu vou repetindo ele já no primeiro e no segundo parágrafo, tome cuidado com isso. No final, aqui vocês colocam que o trabalho será publicado assim que possível. É uma informação completamente desnecessária e ela deve ser eliminada. E por quê? Porque o que assim que possível é quando? É em 1 ano, em 10 anos, em 100 anos, em 1000 anos? É hoje, amanhã? Primeiro, ela não diz nada. Então, assim que possível. E depois, eu tenho que me comprometer dentro de um projeto com aquilo que efetivamente vai ser feito. Eu não tenho que escrever aquilo que não vai ser feito. Eu posso até ter um item dentro do projeto depois que seria ações de continuidade e tal, mas não tem nenhuma razão para estar dentro do objetivo, dentro do resumo, porque o resumo é do projeto que vocês vão fazer e não daquilo que vocês não vão fazer. Tá? Então, retirar. Aqui eu fiz algumas alterações aqui. A estimativa de quantas pessoas serão diretamente beneficiadas é número, então vocês têm que ter uma ideia aqui. É óbvio que é um chute, é óbvio que é uma estimativa, mas eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham. Vocês estão fazendo um trabalho para quantas pessoas? Para ser acessível para quantas pessoas? Se vocês colocarem aqui 1 milhão de pessoas, eu vou falar que é completamente mentiroso. Se vocês falarem que é para uma pessoa, o sarrafo baixa demais. Então, eu quero aqui ter uma ideia do que vocês acham do trabalho de vocês. Alguns errinhos de redação, por exemplo, aqui, ó, conhecer era a normativa escolhida, quer dizer, não tem nenhum sentido que está escrito aqui, corrijam. Saber como funciona o cultivo de bioflocos, o seu funcionamento elétrico. Meu Deus, funcionamento elétrico. Eu coloco o biofloco na tomada, é isso? Eu pego biofloco, deixar claro isso. É uma forma, o termo bioflocos está relacionado a um conjunto de micro-organismos relacionado à matéria orgânica que é aportada no sistema na forma de ração. Então, eu coloco ração, eu coloco peixe. E eu vou fazer com que esses micro-organismos se desenvolvam e eles vão se desenvolver atacando essa matéria orgânica que vai sendo gerada, que vai sendo produzida dentro do sistema, formando esses bioflocos. Então, o funcionamento elétrico do biofloco não tem nenhum sentido também. Cuidado com as palavras. Tenham menos pressa ao escrever e releiam aquilo que vocês escrevem para evitar esse tipo de situação. Tá, então vamos lá. Objetivo geral, vocês tinham colocado, elaborar um relatório técnico para discutir. O objetivo não é o relatório técnico. O relatório técnico é uma forma de vocês apresentarem o trabalho de vocês. É um produto. O objetivo é avaliar a viabilidade da implantação. Tá? Então, cuidado também com isso. É centralizar. Qual é o objetivo de vocês? Onde vocês querem chegar? Se querem chegar a um relatório, eu posso fazer um relatório do coronavírus e pronto, ou seja, o relatório. Não, eu quero avaliar a viabilidade da implantação do sistema de bioflocos. Tá? O relatório é a forma. E mesma coisa aqui. Então, no objetivo, ele termina com aqui a advinda do uso de placas solares. Quando chegar lá, posteriormente, será elaborada uma planilha de custos dessa implantação. Não, o objetivo de vocês é analisar a viabilidade. Vocês vão apresentar isso na forma de um relatório e na forma de planilhas. Tá? Corrigir, por favor. Objetivo específico, realizar levantamento bibliográfico do sistema de bioflocos convencional. Aqui nós temos um problema técnico no que vocês escreveram. Primeiro que bioflocos é uma coisa nova, é uma inovação, ela está sendo desenvolvida, apesar ela é muito recente ainda. Tem um tempinho já, tal, mas é recente. Mas quando a gente fala de convencional, como ele não está definitivamente estabelecido, como não tem uma receita de bolo do que é realmente o sistema de biofloco, cada caso, cada empreendimento vai aplicar e vai fazer suas adaptações, então eu não tenho exatamente a condição de saber o que é
o convencional. E depois, vocês não vão fazer nada diferente em relação a biofloco, vocês vão fazer em relação à forma de abastecimento dessa energia, de fornecimento dessa energia necessária para funcionamento dos equipamentos que estão relacionados a biofloco. Então, tomem cuidado com isso, pessoal. Tomem cuidado com isso, porque a informação ela não está correta aqui. Tá. Aqui eu tenho um outro probleminha aqui, ó, nesse objetivo aqui, ó, que é elaborar uma planilha no Excel para determinar os custos. De novo, isso é produto, mesma coisa que eu já tinha falado antes. Vocês vão fazer uma análise e vocês vão, então, que análise aqui que é de determinação dos custos de implantação do sistema e sua aplicabilidade. A planilha é um método que vocês vão usar, tá? Então, corrijam isso. O objetivo é onde vocês querem chegar. Excel, planilha, relatório é o meio, a forma, a metodologia que vocês vão usar para chegar lá. O método que vocês vão usar para chegar lá. A mesma coisa aqui por meio da página do GIA. Né? A página do GIA é o meio que vocês vão disponibilizar a planilha. Tá. Aqui, ações propostas. E, mais uma vez, vocês acabam cometendo o mesmo tipo de erro. Pesquisar através do modelo Prisma. Através do modelo Prisma é método, não é ação. Tá? Então, pesquisar os sistemas de biofluxo convencional, que vocês estão chamando de convencional, que eu já pedi para rever isso. Pesquisar através do modelo Prisma, não a pesquisar sobre a utilização de placas solares. Tá? Aqui, vocês tinham colocado, ó, elaboração, não, tinha colocado alguma coisa mais que eu corretei, não, elaboração da planilha de custo, para elaboração da planilha de custo, vocês tinham colocado. Não, a ação é a elaboração da planilha de custo. Então, utilização de todas as pesquisas anteriores é método. Tá? Então, vocês confundem muito. Veja que o método está entrando no objetivo, está entrando nas ações. Não. Quando eu faço um trabalho, um projeto, cada item ele tem a sua razão de ser, ele tem a sua função, e eu não posso ficar misturando uma coisa com a outra, porque realmente descaracteriza o projeto. Então, aqui está faltando o entendimento melhor disso e arrumar o projeto para que ele fique mais uniforme. Justificativa, aqui, para mim, foi meio decepcionante o que vocês colocaram como justificativa e entra aquilo que eu já falei anteriormente. Ou seja, vocês estão tentando, ou quiseram, ou simplificaram demais os textos, e aí fica difícil de entender, e aqui é um exemplo claro. Justificativa é um item muito importante do projeto, em que vocês vão vender o projeto, vocês vão mostrar a importância do projeto. E vocês colocaram aqui 6 linhas, e que não está falando muita coisa, está muito sintético mesmo. Isso tem que ser explorado melhor. Isso aqui é a venda, você mostrar para quem está lendo por que o trabalho de vocês é importante. E em momento nenhum aqui, vocês colocam, por exemplo, só para justificar isso daqui, o quanto de custo, né, o quanto do custo final do produto vem da energia elétrica que é usada para a manutenção do sistema. Então, vocês têm muito pouco texto para justificar uma coisa que é muito, muito importante dentro do projeto, que é a venda do projeto de vocês. Então, pensando nisso, será elaborada uma análise de viabilidade econômica de implantação. Vocês já falaram isso. Então, eu posso, inclusive, tirar isso daqui da justificativa, porque isso daqui é o produto, ou o método, ou... Não, aqui, no caso, é o que vocês vão fazer. Isso aqui é o produto que vai ser feito. Então, praticamente não tem justificativa no trabalho de vocês. Aqui, os alunos da turma irão adquirir um conhecimento geral, vocês tinham colocado. Cuidado com isso, essa história do conhecimento ela é uma coisa muito... Ela é muito individual. Eu posso ter informação e não ter conhecimento. Tá? Por quê? Porque o conhecimento eu preciso internalizar ele, eu preciso pegar essas informações e trabalhar elas para elas fazerem sentido para mim ou para as outras pessoas. Aí eu começo a ter conhecimento. Simplesmente vocês vão apresentar o que é o sistema de bioflocos, então cuidado com o uso das palavras também. Adquirir conhecimento,
para elaboração, adquirir conhecimento, vamos ver se vocês vão conseguir, que é isso que eu falo. Ou seja, eu preciso ter a informação, e através da informação, transformar isso em alguma coisa que seja útil, aí sim eu vou adquirir conhecimento. Então, nem anotei nada aqui, não está errado o que vocês escreveram, mas entendam o que significa cada coisa. Qual será o maior diferencial do seu projeto? Ser um projeto que busca implementar melhorias em um sistema que visa diminuir o impacto ambiental. Como impacto ambiental? Você está falando de custos, está falando do quanto ele custava. Então, ser um projeto que busca implementar melhorias em um sistema que visa diminuir o impacto ambiental. O sistema de bioflocos não visa única e exclusivamente diminuir o impacto ambiental. Aliás, ele nem visa diminuir o impacto ambiental. Ele não foi criado para diminuir o impacto ambiental. Ele foi criado para diminuir custo. Ele foi criado para eu precisar ter menos recursos para investimento e poder, então, desenvolver, produzir peixe de forma mais fácil do que é um sistema convencional de piscicultura em viveiros, por exemplo. Então, ele realmente diminui o impacto ambiental, mas ele não, num sistema que visa diminuir o impacto ambiental. Ele não visa obrigatoriamente diminuir o impacto ambiental. De novo, foram colocar o texto de forma curta, de forma direta, e está errado e está incompleto. Tá? Então, é o principal problema. A matriz lógica vocês vão ter que rever todas. Eu comecei aqui a analisar e vi. Eu falei, poxa, que legal, ó. Primeiro grupo que eu vejo acertar direto, que é o indicador de impacto. O custo da produção de bioflocos é o indicador de impacto mesmo, ou seja, o quanto, e é o principal indicador de impacto do trabalho de vocês. Aí o meio de verificação é a qualidade final dos produtos apresentados. Mas aqui não tem mais nada, não tem nada a ver com o custo de produção de bioflocos. Aqui está falando do objetivo geral do projeto. Então, aqui o que sobraria? Um relatório técnico, ou seja, o meio de verificação é o relatório técnico e uma planilha de custo. O resto que vocês colocaram, a qualidade final, uma boa qualidade de leitura, isso não é um meio de verificação. Isso teria que estar na justificativa que vocês não colocaram, que é justamente isso. Na justificativa, vocês têm espaço para falar do produto de vocês, o porquê que ele vai ser legal, por causa dos custos, ele vai ter por causa de uma boa qualidade, fácil acessibilidade. Isso é na justificativa, não é meio de verificação. Tá? Então, acertaram o indicador de impacto, erraram o meio de verificação. Ou pelo menos erraram aqui a forma de escrever. Depois vocês vão errar mesmo, como eu vou mostrar daqui a pouco. Pressuposto, energia solar seria uma alternativa mais viável diante do custo do sistema. Muito bom, parabéns, é exatamente isso. É o pressuposto do trabalho de vocês. Tá? É isso aí. Agora, o risco. O custo da implantação do sistema baseado em energia solar já não é mais uma questão de risco do trabalho. O risco é do trabalho de vocês. Ou seja, qual é o risco de vocês não conseguirem atingir o objetivo geral? Essa que é a ideia. O risco de eu não conseguir atingir o objetivo geral. Vale também para o pressuposto. Ou seja, eu poderia pegar qual que é o pressuposto, mas aí eu posso até olhar pelo ponto de vista que vocês fizeram o pressuposto para a realização do trabalho. O pressuposto para a realização do trabalho é que energia solar seria uma alternativa mais viável. Agora, se o resultado do trabalho de vocês foi que o custo de implantação é maior com a energia solar, isso não descaracteriza em nada o trabalho de vocês. É um resultado, ele não tem risco nenhum aí. Vocês conseguiram atingir daí um resultado muito legal, que vai mostrar que não é viável e pronto. Então, atingiu, não é risco. Baixa incidência solar é risco para quem for implantar o sistema, não para vocês. Esse risco não se aplica. Então, lembrar, para todo mundo, não só para vocês, matriz lógica é matriz lógica do projeto que está sendo apresentado, do projeto, do que vocês estão apresentando, do que vocês vão fazer. Eu tenho que tomar cuidado, porque o risco não pode ser o risco do produtor, ou do investidor, ou de quem vai ser o beneficiário desse trabalho. Isso é o risco do projeto de vocês, o risco de vocês não conseguirem chegar ao final. Então, aqui, o coronavírus poderia ser um risco, mas como vocês vão ficar em casa, como no trabalho de vocês não envolve outra coisa senão pesquisa bibliográfica, obviamente que o coronavírus não vai afetar o trabalho de vocês, a menos que vocês morram, mas
Obviamente que ninguém quer isso, ninguém deseja isso, então não vai acontecer, não é esse risco. Então, vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que mudar toda a matriz. A matriz de vocês precisa toda ela alterar. Vou pegar mais um exemplo só, depois eu parei, porque as coisas vão se repetindo, né? Realizar levantamento bibliográfico do sistema de bioflux convencional, a gente já falou sobre convencional. A qualidade final do levantamento bibliográfico. Não. O indicador de impacto não é a qualidade, porque você não está vendo aqui a qualidade. Você não está falando aqui a qualidade. O seu objetivo não é fazer um levantamento bibliográfico de alta qualidade, que se esse fosse o objetivo, não se aplica, não precisaria colocar a qualidade. Mas vamos supor que fosse o objetivo de vocês. Aí o indicador de efetividade poderia ser a qualidade final do levantamento bibliográfico. Mas, nesse caso, é simplesmente o indicador de efetividade vai ser a pesquisa bibliográfica, a própria pesquisa bibliográfica. E o meio de verificação? O meio de verificação não é levantamento, o levantamento bibliográfico deve apresentar-se dentro das normas exigidas pela BNT. Não. O meio de verificação é como eu verifico se vocês fizeram. É o relatório. Vocês vão fazer um relatório, lá no relatório vai ter o levantamento bibliográfico. Mas vocês podem também fazer... Antes de mais nada, eu passei o dedo aqui na nariz, estava coçando, mas eu tenho álcool aqui, eu uso álcool o tempo inteiro, então é só uma observação. Se vocês fizerem esse tipo de coisa, usem depois o álcool. Bom, voltando. Então, o levantamento bibliográfico deve apresentar-se dentro das normas, não tem nada a ver com meio de verificação. Meio de verificação é como eu vou verificar. Vou verificar através do relatório, vou verificar através da lista dos trabalhos que foram identificados, vou verificação através da planilha da metodologia Prisma, que ela permite que você faça, aliás, ela orienta que se faça uma planilha mostrando o resultado de cada etapa da pesquisa bibliográfica. Então, meio de verificação é isso. Pressuposto, produzir um relatório de boa qualidade e clareza. Eu gostaria de ver se o pressuposto seria produzir um relatório de péssima qualidade e pouco claro. Isso é obviedade. É óbvio que vocês vão fazer para tudo de boa qualidade e clareza. Então, na impossibilidade de vocês entenderem o que seria pressuposto e risco, vocês colocaram toda a mesma coisa, tudo que é óbvio e que não se aplica. Pressuposto aqui seria, para você ter o levantamento, realizar o levantamento bibliográfico, seria ter acesso à internet. Esse é o pressuposto. Se você não tiver acesso à internet, você não vai conseguir fazer o trabalho. Então, é o único pressuposto que eu vejo para fazer uma revisão bibliográfica. Porque na internet vocês vão achar as informações que existem. Então, entendam que a matriz lógica, refaçam inteira a matriz lógica, porque, mais uma vez, vocês não são o primeiro caso, está errado. Tá? Então, depois eu não analisei mais, porque começa a se repetir. Bom, metodologia, eu queria ver a coisa mais bem detalhada também. Né? Então, está insuficientemente detalhado aqui mais uma vez. Porque vocês falam em metodologia Prisma, eu sei o que é metodologia Prisma, mas eu aposto que ninguém mais na turma sabe o que é metodologia Prisma. Então, vocês vão explicar o que vocês vão usar da metodologia Prisma. Não precisa descrever o que é a metodologia Prisma, mas o que vocês, porque ela permite várias coisas, ela permite várias variações dentro de uma pesquisa bibliográfica. Então, o que exatamente vocês vão fazer, exatamente o que vocês vão usar, já que vocês estão colocando que vão usar a metodologia Prisma. Tá? Outra coisa, então, assim, eu acho que tudo aqui ele poderia ser um pouquinho mais elaborado. Ela não está ruim, mas ela está incompleta, simplesmente incompleta. Deixa eu ver aqui, o que mais? Tá. Isso aqui que vocês colocaram, então, de novo, vocês adoram misturar itens, né? Vocês não gostam da coisa convencional de seguir uma norma de um determinado projeto ou para uma determinada coisa.
então vocês optam por misturar os itens do projeto. E aqui vocês estão colocando na metodologia, em tudo que veio antes, vocês colocaram metodologia. Quando chega na metodologia, para não se sentir sozinha que é metodologia, vocês misturam com o cronograma que vem depois. Então, a elaboração da análise será feita durante o mês de maio. Tem um cronograma para mostrar isso, não é metodologia. Outra coisa para falar, assim, só para deixar só um adendo, o nome do mês no Brasil, em português, não é em maiúsculo, em inglês é maiúsculo, em português é em minúsculo. Tá? Então, corrija. Então, é isso aí. Vocês terminaram aqui. Uma coisa que eu não tinha visto, eu vou até marcar aqui agora, aprender a usar o método Prisma. É melhor eu colocar estudar o método Prisma, aperfeiçoar, acho que estudar, melhor do que aprender. Por quê? Porque vocês estão fazendo um projeto e já estão falando que vão utilizar esse método Prisma, que vocês não sabem nem o que é, vocês vão aprender depois. Então, fica complicado. Elaborar um resumo estruturado, agora que eu estou vendo aqui, elaborar um resumo estruturado do quê? Que resumo estruturado? Não entendi. Você não precisa elaborar, você não precisa escrever um resumo enquanto você está fazendo a análise do Prisma. Uma introdução que justifique. Vocês vão fazer isso tudo depois no relatório. No relatório, quando vocês forem fazer o relatório. Então, vocês não vão começar a fazer o relatório agora. Não tem sentido fazer o relatório. Olha o tamanho do X aqui. Vocês colocaram X em Times New Roman 10. Aqui vocês colocaram em Arial 10. Padronizem o que vocês estão fazendo. Tá? Revejam essa ordem aqui, porque não faz sentido. Vocês vão definir e justificar os critérios de elegibilidade, sim, isso é verdade. Mas antes de determinar o critério, vocês determinam quais são as fontes de busca. Tá? Por quê? Porque os critérios de elegibilidade eles podem variar de acordo com a fonte de busca. Essas fontes de busca podem usar formatos diferentes de colocação, de uso dos termos para a própria busca. Então, primeiro, definam as fontes. Recomendo bastante que vocês usem o Google Acadêmico como principal fonte, mas se vocês forem usar alguma outra ferramenta, poderiam usar outras fontes. E por que o Google Acadêmico? Porque ele vai trazer o maior número de informações possível. Nenhuma outra vai trazer informações que não estejam presentes no Google Acadêmico. Possivelmente não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que as outras vão trazer menos informações do que estão, as outras fontes têm menos informações do que tem no Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico ele faz a indexação tanto pelo título, quanto por palavras-chave, quanto com termos que foram usados no texto, como por referências bibliográficas. Então, tudo que tiver num texto, o Google Acadêmico ele consegue resgatar. Se você for usar, por exemplo, o Scopus, que é uma outra base de dados interessante, ele só trabalha com título, com palavras-chave, com resumo e só. Então, ele não vai usar o texto que tiver, as palavras que tiverem no texto. E nas referências, não, nas referências também não. Nem no texto, nem nas referências. Então, primeiro define as buscas, depois os critérios de elegibilidade, depois as palavras-chave e a combinação delas, tá certo? Determinar os riscos, sumarizar, elaborar a revisão bibliográfica, sumarizar, o resto tá certo. Então, resumindo, trabalho um tema muito importante e que um projeto que ele precisa ser ajustado ainda, que principalmente na economia das informações, na mistura de itens que não pode acontecer e deixar ele mais claro. Tá? Mas, de resto, e sim, tem muito resto, fiquem tranquilas, o trabalho é bom. De resto, ele está realmente muito bom. Parabéns e vamos trabalhar para melhorar ele. Até mais.